Agora, o que traz de novidade é essa atuação focada num determinado território, que é essa atuação compartilhada, federativa, entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro, visando exatamente essas fontes específicas do financiamento das narcomilícias no Rio de Janeiro. Como tudo que nós anunciamos, nós fazemos, com certeza, nós temos certeza que nos próximos meses vamos ter resultados bem expressivos. É claro que eu não posso adiantar a metodologia de trabalho, porque isso envolve, inclusive, evidentemente, um certo sigilo que é tão forte que nem eu mesmo tenho conhecimento do que será feito. Mas eu posso afirmar ao senhor e a todas as senhoras que haverá um foco especial no Rio de Janeiro, a partir de bases de dados existentes, para exatamente haver essa desidratação, esse fenecimento dos canais de financiamento e de lavagem de dinheiro. Então, esse é uma prova prática de um rumo, a nosso ver, acertado, a exemplo dessa operação que foi feita hoje em São Paulo pela Polícia Federal. Nós temos alguns consensos já estabelecidos, entre os quais esse da atuação conjunta das polícias, aí eu me refiro tanto das polícias federais quanto as estaduais, com as Forças Armadas. Isso é um ponto consensual e constitui, evidentemente, uma novidade diferente das novidades, diferente das atuações anteriores, porque nós não estamos cogitando de modelo de intervenção federal. Na verdade, é uma atuação cooperada. É claro que nós estamos analisando, nesse momento, a melhor roupagem jurídica. Qual a melhor forma? Nós temos na Lei Complementar 97, que é a lei que rege a atuação das Forças Armadas no Brasil, algumas possibilidades, que vão da GLO até as chamadas ações subsidiárias. É artigo 15 até o artigo 18 da Lei Complementar 97. Então, nós estamos, nesse momento, discutindo a melhor roupagem jurídica, à luz dos artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97. Já definimos os territórios de atuação, portos, aeroportos e fronteiras, em relação às Forças Armadas, e isso também constitui uma diferença em relação a outras atuações das Forças Armadas em outro momento, ou seja, até aqui é absolutamente consensual que não haverá uma atuação urbana das Forças Armadas, atuação em bairros, em avenidas, nada desse tipo. Essa esfera pertence, nesse momento, às polícias estaduais, às polícias do Rio de Janeiro, e há uma certa esfera de atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, e também, claro, da Força Nacional. O que nós estamos buscando é a congruência entre dois eixos que nós propusemos e foi acolhida pelas outras áreas de governo em relação à união entre essa asfixia, essa desidratação financeira com a logística. Então, são dois eixos e eu gostaria muito que as senhoras e os senhores visualizassem isso. É um planejamento que foi feito para o Rio de Janeiro. Claro que ele tem validade para outros lugares do Brasil, mas no caso do Rio de Janeiro, ele se tangibiliza nessa ideia de que o governo federal, por intermédio das polícias federais, da Força Nacional e das Forças Armadas, pode, está e vai ampliar a ajuda ao Rio de Janeiro no que se refere a esses dois itens. De um lado, o fechamento dos canais logísticos que alimentam o crime organizado no Rio de Janeiro. E, do outro lado, esse trabalho de inteligência financeira e recuperação de ativos. O que nós, hoje pela manhã, avançamos? A proposta que vai ser apresentada ainda hoje, no máximo amanhã, ao excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais ou menos vai na direção em que o Exército atua na faixa de fronteira, ou seja, 150 quilômetros a contar da linha de fronteira para dentro do território, e as senhoras e os senhores perguntarão, mas o Rio não tem essas fronteiras. Sim, o Rio não tem, mas estados próximos, que são vitais para o crime organizado no Rio de Janeiro, tem. Então, nós estamos falando, por exemplo, do Paraná, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, por exemplo, do Mato Grosso. São eixos, são canais de acesso conhecidos para a perpetração de crimes nos grandes centros urbanos brasileiros, notadamente Rio de Janeiro, São Paulo, Baixada Santista e assim sucessivamente. Então, em linhas gerais, o Exército atuando nessas fronteiras, junto com a Aeronáutica,
A Marinha intensificando sua atuação na Baía de Guanabara. Estamos conversando sobre o canal de acesso ao Porto de Santos. É um debate correlacionado e ainda não definido, mas é uma possibilidade, porque há uma integração das organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro com a Baixada Santista, e abrangendo todas aquelas cidades em torno de Santos. A Marinha também com atuação dos portos. Até ontem, na parte que eu falei à noite, depois um colega jornalista disse, isso não tem nenhuma novidade. Tem novidade por duas razões. Primeiro, nós estamos falando em ampliação do efetivo da Marinha e da Polícia Federal, por exemplo, na Baía de Guanabara. E isso é uma novidade, ampliar embarcações, pessoas, etc. Em segundo lugar, a Marinha não atua nos portos. Na parte terrestre do porto, não atua. Nós estamos debatendo nesse momento, conversando, aguardando a deliberação do presidente da República para ver em que termos se dará esse engajamento da Marinha do Brasil em relação a esses itens. E, finalmente, no caso da aeronáutica, essa dupla atuação em aeroportos. Nós sabemos que Guarulhos, Galeão são aeroportos relevantíssimos para o fluxo do crime organizado. Evidentemente, há outros aeroportos, mas, como enfatizei, agora a prioridade é apoiar o Rio de Janeiro, e a aeronáutica também apoiando o Exército, no que se refere à faixa de fronteira. Basicamente, é esse o desenho, a Polícia Federal continuando e ampliando a sua atuação, como eu narrei. O que falta definir? O que falta, o presidente da República, nos próximos dias, estabelecer o modo pelo qual essas áreas serão alcançadas, aeroporto, porto e fronteira, e cabe, evidentemente, em última análise a ele essa definição, porque a Lei Complementar 97 diz que as Forças Armadas só podem atuar com autorização ou determinação do presidente da República, e o outro item em debate é exatamente a roupagem jurídica, como mencionei, porque nós temos um cardápio e nos cabe, como auxiliares do presidente da República, apresentar a ele o cardápio para que ele arbitre, em cada caso concreto, qual a metodologia ou qual a forma jurídica que ele considera mais adequada. A nossa expectativa é de que entre hoje e amanhã haja uma outra reunião, até porque quinta é feriado, e nós caminhemos para a definição desses itens que ainda remanescem, para nós podermos intensificar ainda mais as ações no Rio de Janeiro a partir da próxima semana. É um modelo parecido com o da FICO. As senhoras e senhores que acompanham o Ministério da Justiça lembram que nós constituímos em todos os estados as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICCO. E essa FICO atua no terreno da investigação, do policiamento, da prisão de pessoas. A CIFRA é uma força integrada voltada exclusivamente à inteligência financeira, a partir de informações disponíveis e autorizadas judicialmente, nas várias bases de dados. Aqui eu estou falando de Receita Federal, a própria Fazenda Estadual, as fazendas dos municípios, COAF e assim sucessivamente. Então, esses pedidos à Justiça serão feitos a partir dessa equipe constituída fisicamente, instalada e conjunta no Rio de Janeiro. E a sua terceira pergunta é sobre as operações. Sim. O secretário Velasco me informou que houve, dentro do planejamento operacional do Ministério da Justiça, da Senapem, com as polícias penais estaduais, que houve essas apreensões e agora caberá aos estados instaurar os procedimentos administrativos em relação aos agentes públicos, por uma questão de autonomia federativa. Nós, na verdade, Senapem, Polícia Penal Federal, tem um escopo próprio de atuação, que são as nossas 5 penitenciárias federais, em breve 6. Em breve teremos a 6ª penitenciária federal no Brasil. Nos estados, nós não temos poder administrativo sobre as polícias penais estaduais, sobre as direções dos presídios. Então, essas possibilidades ou necessidades foram identificadas na Operação Multi e cabe agora às secretarias estaduais instaurar os processos administrativos, eventualmente representar o Ministério Público dos estados. Nós sempre separamos o joio do trigo. Nós temos, inclusive, policiais do Rio de Janeiro que trabalham conosco já nesse tema de recuperação de ativos, trabalham desde o começo do ano. Então, nós temos, infelizmente, problemas em todas as instituições humanas
de um modo geral, mas nós não podemos dizer que uma determinada instituição é totalmente contaminada. Isso não existe em relação à Polícia do Rio de Janeiro, pelo contrário, nós estamos exatamente fazendo esse trabalho junto com eles para identificar os maus policiais, puni-los, como a senhora aludiu. Houve, 2 semanas atrás, 2 operações consecutivas em relação a práticas negativas de policiais no Rio de Janeiro. Eu, todas as semanas, também demito policiais federais. Essa semana mesmo, demiti policiais federais. Então, isso faz parte da existência humana sobre a terra. Então, imagine se a cada policial federal que eu demitisse, com muita dor no coração, policial federal que eu aludo, PF, PRF, eu dissesse, não, a polícia é descartável. Não, não é. Então, nós temos interlocução franca com o governador Cláudio Castro e acredito, portanto, que esse trabalho vai fluir. Agora, veja, nós temos um trabalho próprio da Polícia Federal, e nós temos esse trabalho integrado. Então, são 2 linhas de atuação no Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, a senhora mencionou, a GISE. A GISE é uma estrutura, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis, é um grupo exclusivo da Polícia Federal. E nós temos hoje a atuação da GISE no Rio de Janeiro em vários temas, inclusive essas operações que se referiram à Polícia do Rio de Janeiro. Agora, em relação à inteligência financeira, nós precisamos atuar juntos, porque eles têm um domínio, controle dos dados relativos ao território que nós não temos nacionalmente. Então, eles têm mais dados sobre lavagem de dinheiro nos vários bairros e comunidades do Rio de Janeiro, e nós não temos. Então, eles já têm, por exemplo, uma base de dados de empresas que eles identificaram como provável caminho. Então, eles têm isso. Então, nós temos, sim, que trabalhar cooperativamente, vamos fazer isso, e eu acredito em bons resultados, porque temos feito isso lá e temos tido bons resultados. Se você pensar na operação que nós fizemos na região dos Lagos, foi junto com eles. Então, nós temos várias operações que são junto com as polícias estaduais pelo Brasil afora.